Então, pessoal, eu vou fazer aqui a resolução agora da atividade 34, beleza? Para quem ainda não percebeu, essa atividade aqui é retirada do livro de vocês, A Conquista da Matemática, beleza? Então, para quem tiver um livro aí, já quiser acompanhar no livro mesmo, essas atividades são retiradas, nesse caso aqui da atividade 34, são tiradas da página 63, certo? E a página 70, beleza? Tá aqui as caixinhas aqui, 4 e 13 e 5 e 14, beleza? Essas atividades aqui vão compreender dois assuntos, né? Eu fiz aquele vídeo que eu passei para vocês na terça-feira, e esse vídeo ele vai compreender dois assuntos, são dois capítulos. Eu falo direitinho lá no vídeo quais são os capítulos, beleza? Ele vai falar sobre potenciação e ele vai falar sobre expressões numéricas, beleza? Expressões numéricas é basicamente um compilado de todas as operações que a gente viu até então, beleza? Desde adição até agora potenciação. Então, já começando aqui, vou aproveitar para fazer umas revisões sobre esses assuntos. A questão 4 fala o seguinte: usando os símbolos maior que e menor que, esses símbolos aqui, compare as potências, beleza? Aí ele dá aqui 4 itens, você tem que dizer qual das potências aqui é maior do que a outra, né? E aí usa o símbolo, beleza? Só lembrando aqui que esse símbolo aqui, certo? Eles funcionam da seguinte forma. Essa parte aberta aqui, ó, do símbolo, né? Essa parte aqui mais aberta aqui, né? A maior parte, a parte maiorzinha, ela fica virada sempre para o número maior, beleza? Então não importa você saber, esse símbolo que é maior que ou menor que. O que importa é você saber que essa parte aberta ela fica virada sempre para o maior número, beleza? E aí como é que você faz essa questão? Você vai usar a definição de potenciação para resolver essa questão, beleza? Lembrando da definição de potência, você tem, se você tem um número, eu vou usar o 5 ao quadrado aqui como exemplo, beleza? Se você tem uma potência, por exemplo, um 5 elevado ao quadrado, como é que você vai fazer a leitura dessa potência? Esse número de baixo aqui, o maior, a gente chama de base, certo? A base é o número que está sendo multiplicado, beleza? Né? Lembrando que uma potenciação é uma multiplicação de vários números iguais, né? A multiplicação de um número várias vezes. E o de cima aqui, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes esse número está sendo multiplicado, beleza? Então, no caso aqui do 5 ao quadrado, essa potência ela quer dizer que eu estou multiplicando 5 vezes 5. O 5 aparece duas vezes, beleza? Então, é por isso que isso que esse 2 quer dizer. Ele vai dizer quantas vezes o número 5 vai aparecer na multiplicação. Vai aparecer duas vezes. Então, eu escrevo 5 duas vezes. E aí eu multiplico esses números. 5 vezes 5, olhando lá no tabuado, você pode fazer, é igual a 25. Beleza? Escrever melhor aqui. 25. Certo? Então é basicamente assim que funciona uma potenciação. Esse caso aqui é o mais básico, né? Porque o número está elevado ao quadrado, né? O quadrado de um número, você só multiplica ele por ele uma vez, beleza? Você escreve ele duas vezes. Mas a mesma lógica vai se aplicar para todos os outros, para todas as outras potências, né? Então eu já fiz isso aqui, né? Ó. Isso aqui dá 25, né? Isso aqui é 25, 5 elevado ao quadrado, 5 elevado a 2. E o 2 elevado a 5, você pode achar que vai ser a mesma coisa, porque você só trocou a posição dos números, né? No 5 elevado a 2 eu tenho o 5 como base e o 2 como expoente. E no 2 elevado a 5 eu tenho o 2 como base e o 5 como expoente. Certo? Mas quando você for abrir, né, você for expandir essa potência em uma multiplicação, você vai ver que vai dar resultados diferentes. Vou fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 5, então eu tenho que multiplicar o número 2, tenho que escrever o número 2 5 vezes, né? Então, 2, 2, 2,
2, 2. E aí, entre eles, eu escrevo multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Pronto. Ok? E aí, como é que você faz isso aqui agora? Nesse caso aqui, você vai pegando aos pares, certo? Você começa com esses dois primeiros aqui, ó, 2 vezes 2, né? Vamos fazer aos poucos, que é sempre mais fácil, né? Então, aqui eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Esse resultado aqui, 4, você vai multiplicar agora com esse 2 aqui, ó. Certo? 4 vezes 2 é igual a 8. Igual a 8. Certo? Esse 8 você multiplica com esse 2 aqui agora, que vai dar igual a 16. Isso aqui é igual a 16. E aí esse 16 você multiplica com o último 2 aqui, que vai dar igual a 32. Beleza? Então dá para ver que não dá resultados iguais, ó. E dá para ver também que o 2 elevado a 5 ele é o maior dos dois números. Então eu vou escrever aqui 5 elevado a 2 é menor que o 2 elevado a 5. Vendo a parte aberta aqui, ela está virada para o 2 elevado a 5, que é o maior número. E é essa mesma lógica que você vai aplicar nas outras potências, né? Eu não vou fazer detalhadamente elas, mas você pode pegar aqui o que eu vou querer dizer. Vamos começar aqui com o item B, né? Próximo. Eu vou fazer aqui o 7 elevado a 4 e o 10 elevado a 2, elevado a 3, né? No caso do 10 elevado a 3, ele é um caso especial, entre aspas, como eu falei lá no vídeo, que você vai escrever um 1 seguido da quantidade de unidades que você tem no expoente, né? Então, eu tenho 3 no expoente, então eu tenho que escrever 1 seguido de 3 zeros. Certo? Essa quantidade de zeros é igual à quantidade do número do expoente. Ok? E aqui o 7 elevado a 4, ele vai ser 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ok? Se eu fizer 7 vezes 7, tá faltando espaço aqui, né? Deixa eu ir para o outro lado. Vou pegar uma outra folha aqui. Pronto. 7, que é a questão 4. Questão 4. B. Então, tem 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7. Isso aqui é igual a... Bom, fazendo por pares, né? Eu vou pegar aos poucos. 7 vezes 7, isso aqui é igual a 49. Tem lá na tabuada. Aqui eu também tenho 7 vezes 7. Então, também vai dar 49. E aí eu tenho que multiplicar 49 vezes 49. Fazendo aqui do lado, 49 vezes 49. 9 vezes 9 é igual a 81. Então, eu escrevo 1, vai 8 para cima. 9 vezes 4 é igual a 36. 36 mais 8 é igual a 44. Beleza? Aí 4 vezes 9 é igual a 36. Então, fica 6, vai 3. Se eu tirar esses 8 aqui do meio, vai 3. 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 3 é igual a 19. Aí eu somo. Certo? Esse 1 aqui não tem ninguém para somar, então repete. 4 mais 6 dá 10, escreve 0, vai 1. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 9 dá 14. 4, vai 1 e 1 mais 1 é igual a 2. Né? Espero não ter errado, mas acho que não errei não. Então isso aqui vai ser igual a 2401. Ok? 2401, né? E no outro caso lá tinha dado 1000, né? Então aqui, ó, 2401 e o outro deu 1000. Então quem é maior? Maior vai ser o 7 elevado a 4, né? Beleza? Um lado maior virado para o maior número. No item C, eu tenho 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. E o 2 elevado a 9, que eu vou pegar uma carona aqui, viu, pessoal? Eu vou aproveitar que eu fiz esse 2 elevado a 5 aqui, ó.
E já vou escrever aqui, que dá 32, né? 32 vezes 2. Eu vou parar aqui por enquanto. Vamos fazer aqui o de baixo, ó. 4 vezes 4 vezes 4. Eu pego 4 vezes 4, que dá 36. 36 vezes... Oh, desculpa. Não é 36 não, desculpa. É 16. 16 vezes 4 é igual a... Vai dar igual a 40... 64. 64. Guarda esse valor aqui. No aqui de cima, que eu parei no vezes 2, né? Esse 32 já foi 2 elevado a 5. Então, já multipliquei 5 números 2. Então, faltam 4, né? Que são 9, ó. Como são 9, 2 multiplicando, certo? Eu já escrevi 5, faltam 4. Aqui tem 1. Vou escrever mais 1, mais 1, mais 1. Deu para entender isso aqui? Esse 32 aqui é igual a 2 elevado a 5. Eu já multipliquei o 2 5 vezes. Como eu tenho que multiplicar 9 vezes, faltam 4 2 para multiplicar. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Começando aqui, ó. 32 vezes 2 é igual a 64. Esse 64 eu vou multiplicar com 2, certo? Só que tem uma coisa aqui, ó. Deu para perceber que eu já só multiplicando 32 vezes 2, eu já cheguei no mesmo valor do 4 elevado ao cubo, 4 elevado a 3, que é 64 também. Não, esse valor aqui é igual a esse aqui. E esse aqui, o de cima, eu ainda nem terminei de multiplicar. Eu vou multiplicar por 2, depois vou multiplicar por 2 de novo, depois de novo. Então, esse valor aqui de 2 elevado a 9, ele vai ficar maior do que o 4 elevado a 3. Então, quer dizer que o símbolo que eu tenho que escrever é isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, ó, não necessariamente você tem que terminar de fazer a multiplicação aqui, em cada caso. Assim que você perceber que um número vai ficar maior do que o outro, você já pode marcar o símbolo aqui e está tranquilo. E no item D, a gente tem 1 elevado a 10 e 10 elevado a 1. Aqui eu tenho dois comentários, né? Toda potência que tem a base 1 vai ser sempre igual a 1. Porque todo número que eu multiplicar com 1 é ele mesmo. Como eu só estou multiplicando 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, independente da quantidade de vezes, o resultado vai ser 1. E no caso aqui do 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, o maior nesse caso aqui vai ser o 10 elevado a 1. Tranquilo? Então, deu para entender? Ó, eu vi que tinha muita gente com dúvida nessa questão aqui, nessa primeira. Na verdade, tinha muita gente com dúvida em todas, né? Eu tentei ajudar quem eu podia, né? Onde eu consegui ajudar, eu tentei ajudar. Beleza? E aí eu vi que mesmo assim, tinha alguns que ainda estavam com algumas dúvidas, eu decidi fazer essa resolução mais detalhada aqui, para tentar sanar a dúvida de uma vez, beleza? Então essa questão 4 aqui já foi, né? A questão 13 vai falar o seguinte, observe a sequência. Aqui eu tenho uma sequência de soma de números ímpares, né? Ó, começando aqui com 1 é igual a 1 ao quadrado, né? Como eu acabei de falar aqui em cima. Toda potência que tem base 1 vai ser igual a 1. É o caso aqui. A segunda soma é 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4. Né? E 4 é 2 elevado ao quadrado. Aí tem um comentário embaixo. Soma dos dois primeiros números ímpares. Beleza. O terceiro eu tenho 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3 é igual a 4. 4 mais 5 vai ser igual a 9. E 9 é igual a 3 ao quadrado. E aí, comentário embaixo, soma dos três primeiros números ímpares. E embaixo tem 1 mais 3 mais 5 mais 7, né, que vai ser igual a 16. E 16 é 4 ao quadrado. Então, soma dos quatro primeiros números ímpares. Então, a questão vai perguntar, descobrir qual é o segredo dessa sequência. Então, sem fazer desenhos, escreva a soma. Então, ó, ela quer que você perceba qual é o padrão que está seguindo aqui, ó, certo? E que padrão é esse? O padrão vai ser o seguinte.
a quantidade de números ímpares que eu estou somando desde o primeiro, né, desde 1, vai ser igual a essa quantidade elevado ao quadrado. Como assim? Vai ser isso aqui, ó. Quantidade, vou escrever aqui. Quantidade de números ímpares essa quantidade, se é um número ímpar, se é dois números ímpares que estão somando, se você elevar ao quadrado, é igual à soma desses números. Beleza? É isso que esse padrão quer dizer. E aí a questão ela pede que no item A e B para você calcular os 20 primeiros números ímpares, a soma, né? E dos 100 primeiros números ímpares, né? Então, é só você usar esse padrão aqui que a gente descobriu, essa sequência. Né? Como ele quer saber a soma dos 20 primeiros, a quantidade de números que eu tenho somando é 20. Então, quer dizer que a soma, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20, que é a quantidade de números que eu estou somando, números ímpares, ao quadrado. Quanto é que é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. E 20 vezes 20 vai ser igual a 400. Beleza? Você pode querer tentar calcular aí. Tentar não. Você pode calcular aí 20 vezes 20. Você vai ver que vai dar 400. Beleza? Não é 40, não é 400. Ok? E aí essa mesma lógica você aplica aqui no item B. Como ele quer agora saber a soma dos 100 primeiros, você faz assim. Soma vai ser igual ao 100, que é a quantidade de números ímpares que eu estou somando, elevado ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. E 100 vezes 100 vai ser igual a 10.000. Por quê? Porque eu tenho dois zeros aqui, ó. Eu tenho dois zeros aqui nesse 100, dois zeros aqui nesse 100. Então, no total, eu tenho 4 zeros. Que eu tenho aqui, ó, 4 zeros. Ok? Então, quer dizer que essa é a quantidade, essa é a soma total desses números, né? Você poderia fazer somando um por um? Pode, mas só que vai demorar muito mais tempo. Certo? E você percebendo essa sequência aqui, né, esse padrão que foi dado aqui nas questões, você consegue resolver esse problema tranquilamente. Certo? Eu acho que esses desenhos aqui, ó, esses quadrados aqui, eles mais atrapalham do que ajudam. Vocês não acham, não? Ele fica um pouco confuso. Né? Esses desenhos aqui, eles acabam não ajudando tanto. Mas só que o que interessa são esses padrões aqui, que eu destaquei aqui em vermelho. Ok? Você perceber que a soma dos números ímpares a partir de 1 vai ser essa quantidade ao quadrado, né? É bem mais interessante do que somar 1 por 1. A questão 5, eu tenho o seguinte. Veja o número de pontos de uma equipe que uma equipe marca de acordo com a sua classificação em cada fase de uma gincana. Só um momento aqui, pessoal. Aqui. E aí eu tenho essa tabela aqui mostrando a pontuação de quem chega em primeiro lugar, né? Quem consegue o primeiro lugar, que é 25 pontos, segundo lugar e terceiro lugar, né? Primeiro lugar 25, segundo lugar 15, terceiro lugar 10. Nessa gincana, a equipe azul chegou 5 vezes em primeiro lugar, 8 vezes em segundo lugar e 2 vezes em terceiro lugar. Então, quantidades. Ela chegou 5 vezes em primeiro, 8 vezes em segundo e 2 vezes em terceiro. Okay? Nessas condições, A. Escreva uma expressão numérica para representar quantos pontos a equipe marcou nessa gincana. Então, você não precisa calcular quantos pontos ela marcou. Você precisa só escrever uma expressão numérica, ou seja, um conjunto de operações matemáticas, seja adição, multiplicação, divisão, que quando você resolve essa expressão numérica, você chega ao resultado que se quer, né? A quantidade de pontos que ela ganhou, essa equipe azul. Então vamos lá. Para você conseguir
escrever essa expressão que indica quantos pontos ela ganhou, você precisa saber, primeiro, quantas vezes ela chegou em cada posição e quantos pontos cada posição entrega quando a equipe ganha. Beleza? Então vamos aqui, ó. Ela chegou em primeiro lugar 5 vezes, né? Aqui. Como ela chegou 5 vezes em primeiro lugar e o primeiro lugar dá 25 pontos, então só de ter chegado 5 vezes em primeiro lugar, ela vai ganhar 5 vezes. Escrever de vez. Vai chegar 5 vezes, ganhar, né? 5 vezes 25 pontos. Beleza? Mas só que ela não só chegou em primeiro lugar, ela chegou também em segundo e algumas vezes em terceiro. Então, essa quantidade de pontos vai aumentar. Então, vou ter que somar. Vou somar com o quê? Eu vou somar com a quantidade de vezes que ela chegou em segundo lugar, que foi 8 vezes que ela chegou em segundo lugar. Mas quando ela chega em segundo lugar, ela ganha 15 pontos, né? Então, 8 vezes 15. E a mesma lógica vai se seguir para a terceira colocação, né? Ela chegou 2 vezes em terceiro lugar, então ela vai ganhar 2 vezes 10 pontos. Então essa é a expressão que representa a quantidade de pontos que ela vai ganhar. Beleza? Mas quantos pontos ela ganhou? Que é o que o item B quer saber, né? Quantos pontos essa equipe marcou? E aí, para saber, é só resolver agora essa expressão numérica. Você multiplica, lembrando, né, da ordem de prioridade. Primeiro você faz tudo que tiver dentro de parênteses. Como não tem nada entre parênteses aqui, né, eu vou pular para a próxima ordem de prioridade, que é a potenciação. Você vai resolver primeiro todas as potenciações. Não tem nenhuma potenciação nesse caso, então eu vou passar para a próxima. A próxima diz que as multiplicações e divisões devem ser feitas primeiro. Eu não tenho divisão, mas eu tenho algumas multiplicações aqui, né? Então eu vou resolver todas essas multiplicações primeiro. Começando aqui com 5 vezes 25. 5 vezes 25, eu posso fazer aqui, ó. Na verdade, eu posso fazer aqui do lado, né? Vou fazer aqui do lado, ó. Não, vou fazer lá mesmo. 5 vezes 25, 8 vezes 15 e 2 vezes 10. Vou fazer aqui a questão 5, né? Eu tenho 25 multiplicado por 5 e eu tenho 15 multiplicado por 8. Não é isso? Fazendo aqui 25 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Fica 5, vai 2. 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 2, 125. 15 vezes 8 agora. 8 vezes 5 dá 40. Fica o 0, vai 4. 8 vezes 1 é 8 e 8 mais 4 é igual a 12. Então, um vai dar 125 e o outro vai dar 120. Beleza? Então, aqui eu vou escrever 125, que é o 5 vezes 25, mais 8 vezes 15, 120, mais 2 vezes 10 é igual a 20. Né? Beleza? E aí, agora você pode fazer as adições e subtrações que restarem. Como aqui eu só tenho adição, então vamos somar. 125 mais 120, posso fazer aqui do lado. 125, 120 e 20, mais 5 mais 0 dá 5. Né? 2 mais 2 mais 2 é 6. E 1 mais 1 é igual a 2. Então dá 265 pontos. Beleza? Então a resposta aqui do item B é 265. Ok? E a última questão, ela vai pedir para você determinar o quadrado do valor dessa expressão aqui. Eu vou pegar aquela outra folha para fazer lá a continha lá, viu? Então, ó, ela quer saber o quadrado do valor. Você vai resolver essa expressão aqui. E aí a resposta que você encontrar, você vai calcular o quadrado dela. Então, se ela der, por exemplo, 3, ou essa expressão aqui deu 3. Aí você vai calcular o quadrado dela. 3 ao quadrado.
Aí você multiplica. 3 vezes 3 é igual a 9. Não estou dizendo que vai dar essa resposta, mas independente da resposta que dê, você vai fazer isso. Então vamos levar essa expressão para lá. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 4 menos 2 elevado a 6. 3 vezes 4. 3 elevado a 4 menos 2 elevado a 6 menos 10 elevado a 0 dividido 10 elevado a 0. Isso aqui tudo dividido por 5 elevado a 2 menos 23. 5 elevado a 2 menos 23. Ok? Vamos lá fazer. Lembrando das ordens de prioridade, né? A ordem de prioridade diz que primeiro você tem que resolver tudo que tem dentro dos parênteses. Então, a última coisa que eu vou fazer aqui vai ser essa divisão aqui. Certo? Apesar de a ordem de prioridade dizer que as divisões eu faço antes de qualquer soma ou subtração, como a ordem de prioridade dos parênteses vem antes dela, então eu vou ter que resolver primeiro essas operações que eu tenho aqui dentro, beleza? Dos parênteses. Em cada parênteses eu tenho uma potenciação e eu tenho uma subtração. Nesse caso aqui, eu volto a seguir a ordem de prioridade. Eu vou fazer primeiro as potenciações e depois eu faço as subtrações. Então vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, ok? Vamos lá. Parênteses. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Menos 2 elevado a 6. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Menos 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não precisa nem fazer conta. Dividido por 5 elevado a 2, a gente já fez antes, é igual a 25. Menos 23. Isso aqui é igual a... E aqui você faz aos pares. Não, 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui também tem 3 vezes 3, que é igual a 9. E 9 vezes 9 você vai fazer. Mesma coisa aqui. 2 vezes 2 é 4. Aqui também tem 2 vezes 2, 4. Aqui também tem mais um 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 4 vezes 4. Ok? Fazendo essas aqui, que a gente já fez, né, inclusive, 9 vezes 9 é igual a 81. Ok? Menos esse menos aqui. Esse menos aqui, ó. Beleza? 4 vezes 4 vezes 4, a gente já fez e deu 64. Então, 64 menos 1. Dividido. 25 menos 23 é igual a 2. Igual. Fazendo essa subtração aqui, né? 81 menos 64 vai dar igual a 17, não é isso? 17. Ó, essa subtração aqui dá igual a 17. E 17 menos 1 é igual a 16, né? Então aqui eu vou ficar com 16 dividido por 2. Como eu não tenho mais nenhuma operação dentro dos parênteses, eu posso ignorar, eu posso tirar esses parênteses e eu só fico com uma divisão agora. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Beleza? Então a resposta daquela expressão, dessa expressão aqui, isso aqui é a questão 14, né? Questão 14. Essa expressão aqui, ela vai ser igual a 8. Ok? Mas como a questão quer saber o quadrado desse valor, a gente vai ter que calcular 8 ao quadrado. Beleza? Então isso aqui vai dizer que a gente precisa calcular o 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é igual a 64. Beleza?
Então, essa vai ser a resposta dessa última questão, questão 14. Beleza? Então, ó, vou fazer mais alguns comentários aqui. Beleza? Então, para você conseguir resolver uma expressão numérica, a coisa mais importante que você tem que ver e obedecer também é a ordem de prioridade. Então, toda vez que você for resolver a expressão, você tem que lembrar daquela sequência lá que eu tinha falado, né, da regrinha do PENDAS. Você lembra? Opa, acabou não dando espaço aqui. O PENDAS, ele vai te dizer qual é a ordem de prioridade que você tem que seguir para resolver uma expressão numérica. Beleza? Começando aqui, eu tenho parênteses, né? Parênteses. Então, tudo que tiver dentro de parênteses, você faz primeiro. Esse Ezinho aqui é de expoente. E expoente, a gente, nesse caso aqui, vai trabalhar com potenciação. Né? Então, depois de parênteses, a ordem de prioridade vai para potenciação. O M e o D vai falar sobre a multiplicação e a divisão. Okay? E o A e o S vai querer falar sobre a adição, se refere, né, à adição e à subtração. Ok? Então, ó, lembrando outra coisa também. A multiplicação e divisão não tem prioridade entre elas, então você pode resolver qualquer uma das duas em qualquer ordem. A mesma coisa acontece aqui com adição e subtração, mas sempre seguindo essa prioridade aqui. Primeiro parêntese, depois expoente, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Beleza? E aí, nesse caso aqui da potenciação, eu acho que eu consegui ser claro a respeito do que ela significa. Né? Uma potenciação nada mais é do que uma multiplicação de um mesmo número várias vezes. Né? O número que está sendo multiplicado ele é a base da potenciação e a quantidade de vezes que está sendo escrito na multiplicação é representada aqui pelo expoente. Beleza? Então, toda vez que você vê uma potenciação, você lembra que ela é só uma multiplicação de um número várias vezes. Beleza? Para finalizar essa resolução, que já está tomando muito tempo, né, creio eu, essa atividade 35, que vai ser a de reposição, né, que vai ser feita esse sábado por vocês, ela é basicamente a mesma coisa. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Vai trabalhar com potenciação e expressões numéricas da mesma forma. Beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, né, sobre esse assunto, vocês podem rever a videoaula de terça-feira. Vocês também podem rever essa resolução aqui para tomar um pouquinho, servir como uma luz, alguma coisa assim, né, para tentar esclarecer vocês mais um pouquinho. Certo? E também podem procurar tirar dúvida comigo, também não tem problema nenhum, beleza? Então, essa foi a resolução da atividade 34. Até mais.